Até quando, mulher, você vai continuar deixando o teu medo, aquilo que você sente, determinar o que você vai viver? Até quando? Existem lugares que você só vai chegar quando você decidir enfrentar os seus medos. Sejam muito bem-vindas. Eu quero falar hoje com vocês aqui nesse podcast sobre medos. Quem não tem um, atira a primeira pedra. Você pode ser a mulher mais corajosa aí, mas a gente sempre tem medo de alguma coisa, sejam grandes coisas ou pequenas coisas. Se você não tem medo de nada, aí existe um grande problema, porque o medo, gente, é uma proteção. Sabe? Tudo aquilo que a gente olha pode causar algum tipo de dano pra gente, ou qualquer sinal de perigo nos faz sentir medo. O problema, gente, como eu disse no início, não é a gente ter medo, mas a gente não enfrentar os nossos medos e permitir que a gente seja derrotada por eles sempre. Quantas batalhas aí na tua vida você hoje se arrepende ou se pergunta: se eu não tivesse tido medo, ou se eu não tivesse deixado esse medo me dominar, o que eu estaria vivendo hoje? Eu, infelizmente, posso testemunhar isso para vocês. Quantas vezes eu deixei o medo me proteger a tal ponto que esse medo se tornou uma prisão na minha vida e eu fiquei ali paralisada e eu não consegui desfrutar de algo novo, porque o novo assusta, o novo tira a gente da zona de conforto, o novo muitas das vezes nos coloca em risco, mas nem sempre significa que é algo ruim para nossa vida. Porque assim, a gente precisa entender que o medo não pode mais nos governar, muito menos ditar o ritmo das nossas vidas. Mas para isso, a gente precisa entender a raiz do medo. Da onde o medo surge? Quais são os gatilhos que ativa o medo em nós? Porque assim, eu sempre falo, gente, se eu não souber contra aquilo que eu estou guerreando, vou ser vencida sempre. Eu acho, gente, que o processo de autoconhecimento e da gente analisar as coisas, entender a raiz dos processos, vai assim economizar muito tempo pra gente e vai assim liberar muitos acessos para nós. Então assim, eu vou falar de mim, tá? Tenho medo de altura, passarela. Já, não sei na tua cidade aí. Tem passarela que você passa e assim, tem uma pista embaixo, muitos carros. Gente, eu fico apavorada, fico meio zonza. Enfim, gente. Tenho medo, gente, de atravessar rua. Acredita? Acredita nisso? Acho que eu tenho medo de ser atropelada, não sei. Tenho medo de dirigir. Tenho medo de dirigir qualquer coisa. Tenho medo de dirigir. Tenho medo do novo, gente. Tenho muito medo daquilo que eu não sei o que vai acontecer. Tadinho do meu marido, gente. Já perdi a conta de quantas vezes ele tentou fazer surpresa pra mim. Eu simplesmente, assim, ou eu não correspondi da forma que ele esperava, ou eu simplesmente destruí. Gente, não saber o que vai acontecer me causa muito medo. Eu tenho um pavor de surpresa do futuro. E quantas vezes, gente, a maior prejudicada na vida fui eu. Com certeza. Você. Me conta, é assim também? Mas a gente vai ver isso na Bíblia. Lá em Mateus 14, Jesus anda por cima das águas. A gente vai ver aqui um episódio sobrenatural de Deus, mas a gente vai ver a humanidade dos discípulos e o medo. O que o medo pode causar em nós, e a decisão de não permitir que esse medo nos domine também pode gerar em nós. E esse texto ele vai exemplificar isso muito bem. Vai dizer assim, vou colocar meus óculos, gente, porque é a pessoa que precisa de um óculos. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Então Jesus, gente, estava lá orando pleno, mas os discípulos, versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento ele era contrário. E de madrugada Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E eu vou parar por aqui, que aí depois a gente continua hablando isso daqui. Você vai perceber que até o momento que os discípulos estavam no barco, e o texto vai dizer que as ondas açoitavam o barco porque o vento era contrário, em nenhum momento desse texto você percebe a palavra medo.
A gente vai perceber que o medo entra em cena quando Jesus aparece andando sobre as águas. Pergunta que eu quero te fazer: por quê? Tempo, pensa, por quê? E aí que vem o pulo do gato, a raiz do nosso medo. A raiz do nosso medo vem quando a gente não tem controle sobre as situações, ou quando a gente não tem controle do futuro, a gente não tem controle das circunstâncias, ou a gente não tem controle da terceira ou da segunda ou da quarta pessoa envolvida no processo, quando a gente não tem controle sobre a nossa própria vida, sobre a nossa saúde, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções, tudo que foge do nosso controle tem medo. Ou quando a gente tem falta de conhecimento de algo. Quando algo ainda é totalmente desconhecido, é algo novo e a gente não sabe como lidar, a gente não sabe o que está por vir, tudo isso dá medo. Então é isso que a gente vê nesse cenário. Eles eram pescadores e provavelmente aquela situação ainda não estava fora de controle. Então eles estavam tranquilos. Provavelmente aquela circunstância eles já tinham vivido uma, duas, três, quatro vezes. Não era algo desconhecido. Não era uma circunstância pela qual eles nunca tiveram passado na vida deles. Mas o medo entra em cena não com a tempestade, mas entra quando Jesus anda sobre as águas, porque aquela circunstância fugia do controle. Ninguém ali já tinha visto isso acontecer. Era desconhecido e eles não tinham controle. O que é aquilo? O que vai acontecer? Qual é a intenção desse homem? Quem é ele? Então, quando algo foge do nosso controle, aí o medo, ele aparece em cena. E aí o texto vai dizer que eles foram tomados pelo medo. O texto não diz que foi uma gotinha de medo. O texto não vai dizer que foi assim, um vento do medo. Não, gente. Eles foram tomados. Ser tomado é algo que realmente te possui, que te governa, entende? Quantas vezes, gente, a gente passa por circunstâncias aonde nós já estamos tomadas pelo medo. E quando isso acontece, a gente entra num ciclo que nos impede e que nos paralisa de viver plenamente aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Se você parar para pensar, talvez o motivo da tua paralisia e o motivo do impedimento de você viver algo que Deus já tem para você, que já está liberado sobre a tua vida, pode ser o medo de algo que foge do teu controle e o medo de algo que você ainda não conhece. E a maioria das coisas, gente, que Deus tem para nós, foge do nosso controle. Anota isso. Outra coisa, e a gente não tem conhecimento. A gente pode ter, assim, só uma prévia do que está por vir, mas ele nunca, gente, anota essa palavra, nunca vai mostrar o plano completo pra gente. E aí, nós vamos ter medo, sim, da proposta de Deus e daquilo que está por vir. Mas se eu quiser controlar as coisas e querer ter o conhecimento de tudo, o medo vai ter vez e o medo vai me paralisar. E você e eu nunca vamos viver ou pisar nos lugares que Deus tem para nossa vida. E aí é necessário, mulher, ter coragem. Essa foi a palavra que foi liberada de Jesus para a vida deles. A coragem que a gente precisa ter vai ter a ver com o caminho que a gente vai ter que percorrer, porque às vezes o caminho que a gente tem para percorrer vai passar pela trilha do nosso medo. Entenda, Davi, ele tinha algo liberado sobre a vida dele. Ele tinha um destino para chegar. Mas, para chegar no seu destino, ele teria que passar por um lugar aonde teria que enfrentar um gigante, enfrentar um medo. Gigante esse, gente, que apavorou, tá? O povo por dias. Homens de guerra, homens corajosos, homens valentes, mas era algo desconhecido. Eles não tinham controle sobre aquilo que era novo e que eles ainda não tinham a expertise de lidar com um homem daquele. Então eles se acovardaram. Mas se Davi também é governado por esse medo, ele não trilharia essa etapa da sua jornada que levaria ele ao destino que Deus tinha para a vida dele. Então, é necessário ter coragem para enfrentar os nossos medos. Porque se você não tiver coragem de enfrentar o seu medo, esse teu medo vai se tornar a sua prisão. E você nunca vai chegar no lugar que Deus tem para a sua vida. Mas você precisa entender, gente, que coragem não é ausência de medo. E eu acho que esse é o nosso maior desafio. A gente acha que a gente vai parar de sentir medo para ter coragem. Nós vamos precisar aprender a lidar com aquilo que a gente sente.
Medo é uma sensação, coragem é uma ação. E Deus, ele está nos levando, mulheres, para um lugar onde aquilo que a gente sente não determina mais as nossas atitudes, a nossa postura, sabe? A gente vai tomar um posicionamento que vai além daquilo que a gente está sentindo, sabe? E a gente vai perceber isso com Pedro. Pedro, provavelmente, a gente vai ver, gente, que ele estava com medo sim. Só que ele decidiu que aquele medo não o impediria de viver algo sobrenatural. É tempo, mulher, de você decidir não mais ser governada por aquilo que você sente. E não vou mentir para vocês dizendo que o seu medo vai desaparecer. Não. Gente, eu tirei carteira em 2011, tá? Estamos em 2025 e eu praticamente nem dirijo, porque eu tinha medo. Eu fiquei mais de 10 anos sem dirigir. Então era um sentimento que determinava o meu posicionamento. Então eu deixei que o medo ditasse para mim que eu nunca ia pegar num carro. Mas hoje eu decidi que o meu sentimento não me governa mais. E aí você acha que quando eu pego um carro ou pego uma moto, que agora eu tô dirigindo moto, gente, deixa eu beber uma água. Vocês acham que eu não tenho medo? Que eu não traço na minha mente toda a rota, e aí eu penso em pontos críticos e falo, meu Deus, como que eu vou passar naquele lugar? Já fico, ai meu Deus, 7 horas da noite, tá todo mundo vindo do trabalho, como vai estar um trânsito, meu Deus, como é que eu vou? Eu tenho esse sentimento, eu continuo suando frio, eu continuo apavorada, só que eu decidi que esse sentimento não vai ser mais a minha prisão, esse sentimento não vai ser mais determinante nas minhas ações, nas minhas decisões. Até quando, mulher, você vai continuar deixando o teu medo, aquilo que você sente, determinar o que você vai viver? Até quando? Qual é o pulo do gato, gente? O medo é você olhar para si mesma. A partir do momento que a gente virar uma chave e a gente começar a olhar para o nosso destino, querida, aí você para de deixar o medo te dominar. Você precisa ter muito determinado aonde você quer chegar. E o percurso não vai mais determinar se você para ou se você continua. Não, é o destino. Não, eu quero chegar no ponto X. Então eu vou passar por lá, independente do que eu preciso enfrentar. E qual é o nosso destino como filhas de Deus? É se parecer com Cristo, é viver os propósitos que ele tem para nossa vida, é cumprir a nossa missão. Então o nosso olhar não pode estar em nós mesmas, nos nossos medos, na nossa incapacidade, nas nossas limitações, naquilo que a gente não consegue, sabe? A gente precisa olhar para ele, o que ele tem para nós, o que ele tem preparado para nós. E quando a gente olha para ele, meu amor, o medo fica desse tamaninho. E Pedro foi isso. Pedro parou de olhar para as circunstâncias, para os medos e começou a olhar para Jesus. E olhar para Jesus naquele cenário impulsionou ele a ter coragem, porque ele para de olhar para as circunstâncias, para de olhar para a incapacidade dele, ele olha para Jesus e ele vive algo sobrenatural. Porque se Pedro olhasse para ele mesmo, humanamente, fisicamente falando, ele nunca poderia pisar por onde ele pisou, ele nunca conseguiria trilhar aquele caminho sobre as águas, porque isso é humanamente impossível. Mas só que ele não olhou para isso, ele olhou para aquele que pode fazer o sobrenatural acontecer. Então, querida, se você não tem coragem por você mesma, começa a olhar para Jesus, porque ele é a força e a coragem que a gente precisa e que a gente não consegue encontrar essa fonte dentro de nós. A fonte da nossa coragem está em Jesus. Então a gente precisa olhar para ele, para que a gente consiga viver tudo que ele tem para as nossas vidas. E aí a gente vai entender que a gente não é perfeita. E mesmo com um passo de coragem, no meio do caminho, a gente pode fazer como Pedro. Pedro vai dizer que ele, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Não ache que mesmo você dando um passo de fé, você não vai vacilar. Você vai ter que lidar com o seu medo. Entende quando eu falei para vocês que o fato de eu continuar avançando não significa que eu não tô com medo? Fica claro que Pedro continuava com medo, mas o que foi o problema? Foi sentir medo? Não, foi parar de olhar para Jesus. Ele começou a reparar na força do vento. Mulher, se você quer continuar firme dos propósitos de Deus para sua vida, se você quer realmente decidir que o medo não vai mais te governar, você precisa continuar olhando para ele no meio do processo. Você precisa, às vezes, mulher, fingir demência para as circunstâncias. Você precisa fixar o teu olhar para ele. E nele,
na palavra que ele liberou para tua vida, você vai conseguir viver coisas grandes e você vai sair desse discurso, dessas lamentações e desse sentimento de arrependimento. Ah, se eu vivesse, se eu tivesse falado, se eu tivesse decidido, se eu tivesse vivido. Chega. É tempo de você dar um passo de fé e não permitir mais que o medo roube de você aquilo que Deus tem para sua vida. E lembre-se sempre, você é filha. Nunca se esqueça disso. Beijo. Até o próximo vídeo.